Olá, olá, olha eu, Márcia Pimentel, da página Como Viver Leve e Feliz e facilitadora em constelação familiar aqui no Rio de Janeiro. Hoje trazendo esse tema que é as 5 formas de exercitar a culpa. É um tema um tanto quanto pesado, mas que eu vou tentar trazê-lo aqui de forma bem leve para que a gente possa refletir profundamente sobre como nós aplicamos a culpa hoje em dia. Porque a ideia do vídeo é que a gente traga uma reflexão para um autoconhecimento, ok? Então vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui para que a gente possa seguir. Um é a origem da culpa e os agentes da culpa. Por que que eles queriam exercitar a culpa nas pessoas? Pra gente, como nós aplicamos a culpa hoje, porque nós aplicamos com graça e fervor, né? Até com certo veneno aqui do lado. E como nós podemos reformular essa ideia de aplicar culpa para melhorar os nossos relacionamentos a partir desse nosso autoconhecimento, ok? Então vamos lá. Você já ouviu alguma vez um provérbio tipo diga-me com quem andas que eu te direi quem és, quem com porco se mistura, farelo come, ou mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Com certeza, se você já ouviu esse provérbio, eu te digo agora que ele é da era antes de Cristo, criado por Esopo entre o século 9 e século 7. Não se sabe direito da era de Esopo. Mas só para a gente se organizar nessa linha cronológica, segundo o calendário maia, antes de Cristo foi iniciado no ano 2000 até no ano 1. E a partir do ano 1, com a chegada de Cristo até os dias de hoje, nós vivemos a era DC, que é depois de Cristo. Então, se nós herdamos falas de antes de Cristo, tipo 900 anos antes de Cristo, imagina o que nós não herdamos a partir de então. Porque essas falas, de alguma forma, elas reverberavam sensações, emoções, sentimentos que vibram até hoje em nós, ok? Então, vamos lá. Gente, provérbios, eles traziam para as pessoas daquela época um sinônimo que era castigo. Porque quem criou os provérbios, e não foi só Esopo, outros criaram a partir de então outros provérbios, era uma forma de organizar a sociedade. Então, um provérbio traz ligado a ele um castigo. E os castigos não eram castigos, você vai ficar ajoelhado no milho ou você vai ficar em pé de cara para a parede. Não, eram castigos cruéis. E alguns chegavam à morte. Tanto que tem um provérbio que diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido, era o nome de um castigo. Se você era mulher, por exemplo, se alguém julgava uma mulher como adúltera, ou o cara roubava, ou alguma outra coisa, o adultério não era característica masculina, era só feminina, você era levado em praça pública para servir de exemplo na frente de todos e você teria que enfiar a sua mão num balde mais ou menos deste tamanho, com óleo fervendo, pegar um ferro em brasa, suspender para que todos vissem, levar o ferro até o fundo, até você levava com todo cuidado, porque se você largasse o ferro de qualquer jeito, aquele óleo podia respingar em você em outras partes do seu corpo. E aí, depois disso, você com aquela mão em brasa, se você não morreu até então, eles pegavam uma gaze embebida numa cera medicinal, enrolava todo o seu braço e a sua mão, você iria para casa e teria que voltar à praça 3 dias depois para a retirada da gaze. Se o seu braço tivesse sem marca nenhuma,
você era inocentado. Mas se você trouxesse alguma marca, com certeza você traria o braço em carne viva. Você era julgada e condenada como culpada. E aí você ia para a forca, você ia ser queimado em praça pública, ia ser chicoteado e por aí afora. E claro que, gente, perceba, se chegou a este ponto é porque eles não tinham noção de como cuidar dos assuntos com amor, só com crueldade. Entrando na era DC, você perceba que Cristo veio com muito amor para a terra. Mas as pessoas ainda carregavam aquela forma de vida do AC, do antes de Cristo, porque isso não é, porque entrou Cristo, vamos parar por aqui e vamos viver só no amor. Não, ele veio para trazer amor justamente para que a gente pudesse reverberar outros sentimentos. Mas depois que Cristo se foi crucificado, né, fincado com lança, com coroa de espinho, porque ainda reverberava aquela forma de castigo, os cristãos, aqueles que tomaram do poder de Cristo, criaram um templo. E qual foi a forma que eles usaram para fazer com que as pessoas entendessem o amor? Culpar. Eles continuavam culpando. E a culpa ainda era sinônimo de castigo. E quantas pessoas foram crucificadas e quantas pessoas foram queimadas porque a igreja acreditava que eram pessoas que estavam em pecado. E por que eles faziam isso? Porque eles não encontravam uma outra forma. O amor de Cristo não foi o suficiente para transformar o indivíduo. Então eles não encontravam outra forma. E o que gerava esses castigos? Geravam mais mentiras, mais omissões, mais fofocas, mais medos. E o porquê da fofoca, né? Porque você podia condenar, chegar na igreja e dizer: eu vi a minha vizinha, porque você queria alguma coisa da vizinha, ou por exemplo, ela perdeu o marido, e aí você queria a casa dela, queria as terras dela. Você podia chegar muito bem na igreja e dizer: olha, eu vi a minha vizinha e em pecado eles iam lá, pegavam a vizinha e queimavam a vizinha em praça pública depois de certos castigos. Mas era fácil, por exemplo, na Inquisição, se você tinha raiva do fulano, você dizia que ele era um pederasta. Então aí a igreja e torturava a criatura, botava naquelas rodas, prendia o pé embaixo, isso é verdade, prendia as mãos do outro lado e ia esticando o cidadão para que as juntas dele se soltassem, enquanto que ele não assumisse a culpa que ele nem tinha. Então, a origem, a forma como eles organizavam o castigo e o porquê que eles faziam, é essa forma que eu trouxe para vocês. Então, vocês entendem como isso acontecia? Se acontecia desse jeito, hoje nós ainda arrastamos essa culpa desse jeito, porque nós culpamos os nossos pais, nós culpamos os nossos filhos, nós culpamos os nossos relacionamentos, os nossos maridos, as nossas esposas, os relacionamentos. Relacionamento de trabalho, então, nossa, quanta fofoca é gerada, quanta mentira para um sujeito conseguir o cargo do outro. E, gente, isso é terrível, porque isso é uma tortura, porque o outro, depois que perde o emprego, ele fica em desespero como sustentar a própria família, como se sustentar. Quanta gente, por erros de perspectivas, se suicidam porque a empresa faliu. As pessoas se autocastigam. E isso é uma herança. E como nós podemos nos livrar dessa herança é que é o grande elo da questão. Como nós podemos romper com essa culpa? O elo é justamente esse, romper com a culpa que nós carregamos. Porque muita culpa que nós carregamos não é nossa.
E aí o que a gente faz? A gente esconde, a gente passa para o outro. Mas ao passo de que quando a gente assume a culpa, a gente ganha força. Quando a gente ganha força, o que significa isso? Nós tomamos consciência do que é nosso e do que não é nosso. Então nós nos responsabilizamos. Isso pessoalmente, quando nós conseguimos fazer isso espiritualmente, e aí a gente pode fazer isso através de uma constelação familiar, nós vamos além. Nós não precisamos, por exemplo, assumir culpa que foi dos nossos antepassados. Porque se eles não conseguiram assumir coisas e deixaram reverberando para hoje, para nós, é porque eles fizeram o que eles puderam fazer com o que eles tinham na mão. Eles não tinham, por exemplo, a constelação familiar para eles olharem que o que eles estavam fazendo era culpa de outros antepassados deles. Mas nós podemos. E quando nós fazemos isso com amor, com compaixão, lembrando, compaixão é entendimento e amor, nós conseguimos fortalecer o nosso sistema, nos fortalecer e ir para a vida com coragem. E olha que bonito isso, né? Mas, ao passo que quando nós rejeitamos a culpa pelo medo do castigo, nós aumentamos a onda de covardia no nosso sistema. E aí eu quero contar para vocês como isso pode acontecer. Uma situação que eu vivi na rua, eu vi acontecer. Era por volta das 11 horas, meia-noite, rua deserta, na minha frente uma picape dessas gigantescas, bonitona, né, novinha. Você sabe que pela nossa lei de trânsito, passou das 10 horas, a gente pode avançar o sinal lentamente, não precisamos ficar parados no sinal vermelho. A gente pode avançar lentamente, com cuidado, para não atropelar alguém. Mas aí que o sujeito da picape olhou para um lado, olhou para o outro e pum, foi. Só que quando ele foi, ele não calculou ou ele não viu um motoqueiro que veio e os dois se chocaram. Só que a picape é um carro forte, é um carro poderoso. Então a moto do rapaz bateu, eu não sei se era um rapaz, se era uma moça, a moto do rapaz bateu, ultrapassou a picape. Do ponto que eu estava dirigindo o meu carro, eu vi a moto ir para um lado, o sujeito da moto, o motoqueiro ir para o outro lado, e automaticamente eu olhei para o cara da picape e ele já se ia ao longe. Ele se mandou, ele fugiu. Naquele mesmo instante, junto a umas 3 ou 4 pessoas ao redor do motoqueiro, já tinha carro parando, eu não tinha como ir para lá, porque senão eu podia causar um outro acidente, porque era contramão ir para lá, eu só podia ir para cá ou para cá. E eu fiquei ali parada alguns segundos pensando no cara da picape. Gente, como vai chegar esse sujeito em casa? Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas como vai chegar este sujeito em casa? Ele vai contar para alguém? Ele vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Que medo será gerado naquela alma? O pensamento dele. Se ele para e vai socorrer o cara da moto, e se o cara, assim, do voo que ele fez, da altura que ele foi, ele bate no chão, ele vai ficar, ou se ele não morreu, ele vai ficar vegetando o resto da vida. Porque o capacete não vai aguentar aquela pancada. Ou se ele não bate com a cabeça, ele bate com o peito, ele se estraçalha todo por dentro. Imagina se esse cara da picape parasse, olha o pensamento dele. Nem imagina se ele parasse, olha o pensamento dele. Eu vou pegar a cadeia, eu vou cumprir não sei quantos anos, o que eu vou sofrer dentro da cadeia? Isso é um fragmento de tempo muito curto que traz tanta culpa, tanto terror, que faz com que o sujeito não pare. E ele não vai parar naquela escuridão, a menos que alguém tenha visto ou anotado a placa dele. Ele se enfraquece,
ele enfraquece o sistema dele e ele se enfraquece fisicamente, se enfraquece imunologicamente e está aberto a qualquer tipo de doença. Doença autoimune, doença psicotraumática, esquizofrenia. Ele pode estar aberto a tudo isso e pode deixar isso para as gerações seguintes. Olha que louco isso pode acontecer. Mas vamos sair dessa parte pesada e vamos passar para uma outra forma de você lidar com a culpa. E aí eu lembro de duas moças que eu constelei, uma enquanto ela era criança, de 8, 9 anos, e que a mãe colocava sobre ela a responsabilidade do casamento, e ela se achava responsável por não ter conseguido salvar o casamento dos pais, e a outra que viu a irmãzinha com 3 anos, ela tinha 5 ou 6, ser espancada pelo pai e não conseguir salvar a irmãzinha. Então imagina essas duas pessoas adultas hoje, por não ter conseguido salvar o que ela achava que ela deveria salvar, mesmo sabendo que ela era pequena demais para aquilo, ela se coloca no mundo hoje querendo salvar a tudo e a todos. Então, se ela vê alguém que faz algo e que vai sofrer uma pena muito dura e ela tem a possibilidade, o que ela faz? Ela assume para ela a culpa do outro. E, gente, isso é muito fácil de encontrar. Pessoas que assumem para si, quem nunca assumiu para si a culpa do outro? E claro que às vezes a gente assume sabendo que o castigo é pequenininho. Mas tem gente que assume para si porque não consegue viver sem culpa. Olha que louco. Tem gente que faz para salvar e tem gente que não consegue viver sem culpa. O que acontece com essa pessoa? Ela tira a dignidade do outro de se auto-reconhecer e assumir as suas responsabilidades, ser responsável pela sua própria vida. Essa pessoa que tira a culpa, ela enfraquece o sistema dela e do outro, ela se enfraquece e ela também adoece. Olha, que desespero. Mas já pegando o gancho daquele que assume a culpa para si inconscientemente. São pessoas que carregam culpas que não sabem da onde vem a culpa. Esse sentimento é aquele sentimento que gera um vazio por dentro e por isso ela se põe num movimento de culpa. Então ela pode tanto assumir a culpa do outro, como ela pode gerar a partir de movimentos e situações que ela mesma causa, culpa para ela mesma. Entende? Ok. E agora eu deixei o quinto tópico, que é mais divertido, para que a gente não saia daqui com peso, que é aquela pessoa que põe a culpa no outro. Ah, gente, vamos lá. Você nunca parou para perceber colocando culpa no outro? Eu já. Imagina, eu não como carne. Aí é muito engraçado numa conversa de carne, né? Como eu fazia isso? Depois eu parei para analisar e percebi, gente, olha como eu estou colocando a culpa no outro. E é muito fácil isso que a gente faz, porque a gente diz assim, as pessoas perguntam, você não vai comer carne? Eu falei, não, eu não como carne. Olha que carinha de angelical. Não, eu não como carne. Mas por quê? Ah, é porque eu tenho pena dos bichinhos. Eu acho que eu não preciso matar para comer. Ou eu não preciso fazer do meu corpo um cemitério. Gente, olha que louco, olha que inocência eu trazia para mim, né, a angelical e o quanto eu chicoteava o outro, porque o castigo, ele não precisa ser só físico, ele pode ser mental, você pode psicologicamente crucificar o outro. E olha como corre o veneno no canto da boca. Eu sentia o veneno correndo. E quantas pessoas eu vinha fazendo isso e achava o máximo. Tanto que eu aprendi e só fazia isso. Depois eu falei assim, gente, que absurdo.
Eu estou empurrando culpa para o outro. Isso é cruel. Isso é falta de amor pelo seu semelhante. Por quê? Porque a gente não reconhece nele o que nós fomos. Então, como a gente não quer a culpa de quando comia carne para nós culpamos o outro para não assumir que nós fomos carnívoros, nós matávamos para comer. Ai, gente, desculpa, eu achei que ia ser leve, mas não é. E quando a gente não reconhece isso, a gente prefere entrar no movimento do desamor, culpar o outro e esconder embaixo do tapete a herança que nós não conseguimos curar. Entende isso? Mas vamos tentar deixar um negócio mais leve, né? Até porque tem uma outra forma de empurrar culpa para o outro, que é aquela mãe ou aquela avó que quando vê um filho fazendo coisas que ela já disse, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e já espancou, já disse que ia contar para o pai, e o filho continua fazendo a mesma coisa, e ela diz, eu vou morrer e a culpa vai ser sua, eu já não aguento mais, eu vou morrer. Vocês já viram isso, né? Eu já vi isso. Imagina, hoje eu olho com carinho, com amor, eu falo assim, imagino o que ela não deve ter visto para poder repetir isso e tá tudo bem, não tem problema. E aí eu faço Ho'oponopono para a mamãe e tá tudo tranquilo, eu reconheço, eu assumo, eu me responsabilizo, eu sinto muito, por favor me perdoe por eu carregar essa culpa, porque se ela carrega e eu sou filha, eu carrego também porque reverbera em mim. Então se eu puder cortar esse laço aqui e agora, eu vou cortar, e vou cortar a partir da constelação familiar, eu vou cortar a partir do Ho'oponopono. Ou eu lembro de um filme que é A Proposta, com a Sandra Bullock e um ator lindo, que eu acho ele lindo, mas não lembro o nome dele, em que eles resolvem se casar porque ele ia ser promovido e ela ia ganhar a cidadania americana porque ela era canadense. Então eles vão para a casa dos pais dele, ele é muito mais novo que ela, e ela pressiona, ela fala, se você casa comigo, eu ganho a cidadania e te dou a promoção. E é um jogo, né? É um acordo. Por isso A Proposta é o nome do filme. E chega lá, ele briga muito com o pai dele. Aliás, são brigas homéricas que já vêm desde criança, porque o pai constrói um grande império e porque quer que ele fique no Alasca para assumir os negócios que ele criou para a família. Então ele culpa o filho porque o filho vai embora porque o filho quer ser editor-chefe. E o pai diz, você precisa ficar aqui, eu vou morrer e quem vai cuidar das nossas coisas? Só tenho você é meu filho único. Então isso é uma forma de empurrar a culpa. E aí a avó, vendo os dois brigarem, uma briga sem fim, o que ela fazia? Ela se jogava no chão, desmaiava, fingia desmaio, ai meu coração, e pluf, desmaiava, aí chamava a ambulância, helicóptero e tudo mais, e até que ela dizia, eu só vou melhorar, eu quero morrer, mas eu quero morrer em paz, eu quero que você faça as pazes com você e junta as mãos dos dois. Gente, quem nunca viu isso? Quem nunca passou por isso? Junta meus seus filhos, vocês são irmãos, vocês precisam, senão eu vou morrer e vocês vão morrer brigando e a nossa família vai se separar e aquela coisa toda. Ou seja, ela não conseguia fazer de outra forma. Ela só conseguia fazer culpando. Vamos tentar caminhar, isso não é um conselho, é só uma conclusão. Se a gente puder caminhar pela linha do amor, vigiar todos os nossos atos, as nossas palavras, a gente vai conseguir ter uma vida, digamos, reta, digna, forte, corajosa e orar por todas as heranças que nós herdamos e vamos andar como Cristo dizia, orai e vigiai. E assim nós vamos andar com força na vida e assumir qualquer ato, qualquer situação que seja nossa, não do outro, mas nossa. E vamos com coragem. E se você não conseguir isso, não conseguir encontrar este caminho, cara, onde você estiver,
Télice. E se você quiser participar dos grupos de constelação familiar que eu organizo, ligue para o 21 997 880307. Acompanhe no canal do YouTube ou na página do Facebook Como Viver Leve e Feliz. Eu também publico lá, ok? Eu vou ficar muito feliz de receber você. Deixe também nos comentários se você já viveu alguma coisa assim e como você conseguiu resolver. E mesmo que você não tenha resolvido, se você quiser um tema, diga aqui qual o tema que você quer. Porque todas essas explanações nos comentários, curtidas, você marcar alguém que precise ouvir essas palavras, é um caminho para ajudar o outro. E quando você ajuda com o coração aberto e sem querer nada em troca, você aumenta o amor no mundo. Então é por isso que eu gravo esses vídeos e faço os encontros, para aumentar o amor no mundo. Com muita gratidão, Namastê!